Nós vamos falar das mudanças na área trabalhista e estamos aqui no estúdio da TV Itapê com o Michael Batista. Ele tem um escritório de advocacia que trabalha nessa área aqui em Itapetininga. Tudo bem, Michael? Como é que você está? Tudo bem, Edmundo? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite aí, é sempre uma honra. Opa, a gente que agradece aí. O Michael vai contar para a gente, né, recentemente a legislação trabalhista foi flexibilizada e gerou um fenômeno chamado de pejotização. As empresas, buscando fugir da tributação, acabam querendo contratar apenas pessoas que tenham as chamadas PJs, pessoas jurídicas. E o Michael vai explicar o que está acontecendo nesse momento sobre essa questão, Michael. Bom, Edmundo, eu acredito que primeiro a gente precisa definir o que a legislação trabalhista lá traz, nos seus primeiros artigos já, o que seria um funcionário, né? O que seria uma relação de trabalho. E a pejotização, ela, de forma ali, ela tenta mascarar esse vínculo. Nós temos alguns requisitos que, a partir deles, a gente consegue o reconhecimento de um vínculo de trabalho, e a pejotização, ela é como se fosse com a ausência desses vínculos, mas na prática a gente tem todos. Então, seria uma forma ilícita ali de você ter um funcionário, mas que na prática é uma relação de trabalho. Bom, é muito interessante o que o Marco falou, e a gente tem que levar em consideração, né, que hoje os mercados em todas as áreas estão muito competitivos, né? E naturalmente as empresas fogem de pagar uma tributação que é alta para contratar por CLT um funcionário, né? Então, essa questão do funcionário prestar o serviço com uma chamada empresa, uma pessoa jurídica, acaba vindo ajudar nesse processo das empresas viabilizarem, terem menor custo. Porém, o prejuízo está indo para o funcionário, na medida em que, muitas vezes, a empresa é montada apenas para aquele serviço. É isso mesmo, Isso, Marco? exatamente. Até um dos primeiros requisitos para a caracterização de um vínculo é ser uma pessoa física. Então, o que eles tentam fazer? Eles mascaram esse primeiro requisito, ao invés de ser uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Então, nós temos 4 requisitos ali para nós estarmos diante de uma relação de trabalho. O primeiro é a pessoa física, a habitualidade ou não eventualidade, subordinação e a não eventualidade. E com a ausência da pessoa física, a gente não teria, teoricamente, uma relação de empregado e empregador. E é isso que a pejotização ela faz. Só que na prática, embora não seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, ela preenche todos os requisitos: pessoalidade, não eventualidade, subordinação. E então, na prática, ali ele é um funcionário mesmo, só que como PJ. Muito bem. E eu vou pedir para o Marco esclarecer o seguinte. Vamos dizer, no caso de uma dessas PJs aí, emitirem a nota fiscal apenas para aquela empresa e nenhuma outra nota fiscal durante um período aí, sei lá, de 5 anos. Fica caracterizado, Michael, que aquela pessoa jurídica, na verdade, está mascarando o funcionário que deveria ser registrado em carteira? É isso? Isso é um dos. Como que ocorre daí a descaracterização, né, de uma pessoa jurídica? É através de uma ação, e nessa ação o juiz ele vai pegar todos os requisitos e ele vai fazer como se fosse um checklist ali, e o principal, além desse, é o que a gente chama de subordinação. Esses funcionários que são PJ, eles não possuem a subordinação, que é o que vai ditar ali, né, como que vai ser a condução, receber ou não ordens. E é ali que o juiz, ele principalmente, ele descaracteriza uma relação jurídica ali entre PJ e empregador. Marco, hoje é muito comum, né, as pessoas exercerem as funções fora do local de trabalho, né, remotamente, mesmo um funcionário ali registrado, né?
Eu queria saber que você explicasse, então, quais, com detalhes aí, uma pessoa que presta um serviço externo, pode ser um serviço de vendas, por exemplo, de representação, como é que fica a situação dela? Ela está enquadrada, ela tem o direito aí de ser considerada funcionário? Sim, sim. Se tiver todas essas características, todos esses requisitos preenchidos, mesmo ela tendo ali uma PJ, uma pessoa jurídica constituída, temos a caracterização de uma relação de trabalho e, decorrente disso, vai ter direito a todos os direitos garantidos pela CLT. Inicialmente, essa flexibilização ela foi com o objetivo de justamente dessas funções que são mais remotas, programadores, representantes. Ocorre que recentemente a pejotização ela acaba que ela foi aderida a situações que eram somente era já clássico você ter um funcionário, por exemplo, entregadores, motoristas, que já tínhamos uma figura de ser uma relação de trabalho e algumas empresas eles viram ali uma oportunidade de mascarar com a pejotização. Então, ela foi meio que usurpada para daí ter menos recolhimento tributário, previdenciário, para tentar que ficasse uma contratação mais barata, mais precária. E eu vou pedir para o Marco contar como é que está hoje, se existe um volume grande dessas pendências judiciais, e para ele citar algum caso aí que possa mostrar bem a situação de mascarar a PJ, que deveria ser o funcionário registrado. Bom, hoje nós temos um volume enorme de ações que buscam reconhecimento, que buscam a descaracterização da pessoa jurídica. O que aconteceu? Pelo volume muito alto, essas ações elas foram suspensas. Nós temos uma ação que está no STF e ele vai discutir sobre a ilicitude da pejotização, porque tecnicamente não é ilícito você ter um funcionário PJ. O que não pode acontecer é você fazer com que ele preencha todos esses requisitos, que ele seja subordinado, que seja pessoal, que não seja eventual, que ele preencha tudo isso e ele ainda seja PJ. Então, o que o STF está buscando é regularizar essa questão. As ações elas estão todas suspensas e enquanto não houver nenhuma decisão, todas as ações que visam a descaracterização e um reconhecimento de vínculo, né, que daí é estabelecer uma relação de trabalho mesmo, ela acaba por ser suspensa, né? Tem que aguardar essa decisão que pode impactar de forma enorme, pois o que acontece, né? Se for reconhecido que é regular essa contratação como PJ, a relação ela já não é mais trabalhista, ela é uma relação mercantil. E quando a gente trata de uma relação civil, mercantil, nós não temos a proteção que a CLT traz para o trabalhador. A CLT, um dos princípios dela é justamente desigualar o contratante do contratado, o empregado do empregador. Então, quando você tem uma relação civil entre empregado e empregador, você pressupõe que eles estão no mesmo pé de negociação, o que na prática não é. Por exemplo, boa parte das ações que nós temos é de motoristas de aplicativo, caminhoneiros que fazem transporte de carga. Então, você vê ali que já é uma disparidade e se for regularizado, for reconhecido como lícito essa contratação, imagina a situação que um motorista de aplicativo vai figurar no mesma ação com uma multinacional, uma empresa enorme, né? Exato, é muito importante essa fala do Marco, porque, na verdade, né, essas obrigações são muito adequadas para as grandes empresas, né, que realmente têm uma lucratividade enorme, né, e precisam cumprir com os seus trabalhadores todas as obrigações trabalhistas. Porém, pequenos empresários, muitas vezes, buscando, né, sobreviver, acabam optando por essa pejotização. E aí, provavelmente, estão correndo grandes riscos de receberem um processo trabalhista. E é isso mesmo, né, Marco? Isso, é isso mesmo.
Mesmo diante, nós temos alguns princípios que regem as leis trabalhistas, e um deles, que é um que é muito usado na prática, é o princípio da realidade, que a gente fala. Então, embora nós tenhamos um contrato de PJ, algo, uma roupagem normal, formal, né? Se na realidade a gente constatar que há esses requisitos, que há uma relação de trabalho, o juiz ele pode desconsiderar tudo que está formalmente, reconhecer o vínculo empregatício e, em decorrência do reconhecimento, fazer com que essa empresa ela pague todos os direitos trabalhistas que são previstos. Eu vou pedir para o Marco explicar para a gente, primeiro, a partir de quanto tempo caracterizaria essa situação, né, de uma prestação de serviço dessa natureza e que tipo de multa ou indenização esse empregador vai acabar tendo que pagar para esse funcionário que estava como uma PJ, né? Lembrando sempre em consideração que muitas vezes até isso é pactuado de uma forma muito aceitável de ambas as partes, mas com o passar do tempo, né, aquele PJ passa a pensar diferente e aí o risco é todo do empregador, né? Inclusive que não sabe se o PJ está dando outras notas fiscais, né? Ou não. Então é importante os pequenos empresários da cidade médios se atentarem para isso, né, Marco? Isso é. O grande problema dessa questão é que, inclusive, não há, né, respondendo a pergunta sobre o tempo, inclusive, não precisa você ter um contrato duradouro, um contrato de anos para ter reconhecido. Ele pode, inclusive, ser de dias. A única coisa que nós temos que comprovar, e se tiver comprovado vai ser reconhecido o vínculo, é que está dentro de todas as características ali para reconhecimento do vínculo empregatício. Então, independente do tempo que a pessoa prestou esse serviço, ela pode ter o seu vínculo reconhecido. E, em decorrência disso, uma vez reconhecido, tanto as indenizações quanto os custos que essa empresa ela pode ter, ele pode ser muito maior do que se ele já tivesse feito a contratação como um funcionário na prática mesmo, porque daí ele terá custos até judiciais, né, uma vez que o funcionário entre com uma ação judicial, mas custas que ele, uma vez que ele deixou de recolher com impostos fiscais, tributários, previdenciários, que são os direitos que até o empregado acaba vindo por perder, né? Muito bem, né? E realmente o mais importante é a pessoa se informar antes de fazer qualquer contrato desse, né, Marco? Tanto o empregado, que pode ser prejudicado, como o empregador. Sim, é isso mesmo? Sim. É porque até que na prática, quando você está diante de uma situação, de uma proposta, de um contrato PJ, ele é mais convidativo. Porque quando você tira todos esses encargos, você teoricamente consegue pagar uma contraprestação, que seria essa onerosidade, que é também um dos requisitos para você pagar mais. Você fala, vou te pagar mais, Perfeito. Então você aceita, você vai estar recebendo mais. Teoricamente, a pessoa vai estar recebendo mais naquele momento, mas o que ela deixa de ter recolhimento previdenciário, você não tem FGTS, você não tem estabilidade, você não tem garantia, você não tem nenhum tipo de auxílio trabalhista ou previdenciário. Todo o encargo é transferido para o empregado. Se ele vai ou não, aí eu abri uma PJ, eu vou pagar os recolhimentos devidos para que eu tenha uma assistência previdenciária, para que eu tenha uma assistência caso aconteça algum acidente, alguma coisa, fica todo a critério dele. Então, a PJ, ela é interessante à primeira vista, mas facilmente você vê que você está negociando ali direitos que às vezes são indisponíveis mesmo, né? Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando aqui, mas nós vamos trazer o Michael mais vezes. Obrigado. Porque o assunto de questão trabalhista está realmente por todos os cantos e é fundamental para empregadores e empresários e funcionários, né? Então, eu vou pedir para o Michael fazer suas considerações finais sobre a pejotização. Eu acredito que seja importante para que todos acompanhem essa decisão, né, esse julgamento. Semana passada nós tivemos uma audiência pública
foi super interessante porque essa audiência pública ela contou com vários representantes, porque tem ali discussões e argumentações de todos os lados, pessoal que é a favor, pessoal que fala que isso vai incentivar ali um empreendedorismo, uma contratação menos burocrática. Por outro lado, tem bons argumentos também falando que nós estamos retirando direitos, que isso vai precarizar ainda mais o trabalho. Então, eu acho que seria super importante todos estarem acompanhando essas decisões, porque vai repercutir bastante, isso vai afetar, se for aprovado, né, se for regularizado, pode afetar todas as contratações, porque para a empresa acaba sendo mais economicamente viável você ter um contrato PJ do que ter um funcionário, né, registrado pela CLT. Sem dúvida, né? E lembrando, né, que hoje essas questões dos custos, principalmente para pequenos e médios, podem definir a sobrevivência da empresa. Mas o risco de receber um processo trabalhista também pode definir a sobrevivência da empresa, né? Sim. Então nós queremos agradecer aqui o Marco Batista pelas informações importantes e a sua audiência. E até o nosso próximo encontro. Obrigado.